Olha, e por pouco hoje não tivemos uma tragédia de grandes proporções envolvendo os trens da Supervia na estação de Madureira. Pânico, desespero e momentos de terror para passageiros. Acompanhe. Um trem do ramal de Japeri descarrilou na chegada à estação por volta das 6h30 da manhã. Olha que imagem. 16 pessoas ficaram feridas, 2 pilastras de sustentação da estação foram atingidas pela composição. O trem, que por pouco não virou, tem 35 anos de uso. Os bombeiros distribuíram os feridos em 4 hospitais. Todos os passageiros tiveram ferimentos leves. Na matéria do Tio Oliveira você vai ver o drama, a revolta, o medo, os momentos de pânico, a insegurança de uma população que reclama desse serviço, que apresenta problemas crônicos e frequentes, atrasos, falta de funcionários para ajudar, promessas que não chegam. Esse é o nosso trem de todo dia em pleno ano de 2012. Esse é o transporte público às vésperas de uma Copa do Mundo e próximo de uma Olimpíada. Gastam bilhões para eventos, para o pão, para o circo, e a população é submetida a essa vergonha. E um trem que seguia para a Central do Brasil descarrila em Madureira e deixa pelo menos 16 pessoas feridas. Olha, 2 pilastras de sustentação da estação foram atingidas. Confira a reportagem do meu amigo Tio Oliveira. Desce a tela do Brasil, gente, Rio. Vai! Estas imagens foram gravadas por um passageiro momentos depois do acidente. É possível ver que uma das rodas está fora dos trilhos. Com o vagão sem controle, o chão da plataforma ficou parcialmente destruído. Os outros trens tiveram de circular em velocidade reduzida, devagar o suficiente para que passageiros de outros ramais se espantassem com o cenário. Num dos bancos do setor de embarque, uma senhora é amparada por outros usuários. Os bombeiros chegam em seguida e ela é removida numa maca. Perto das bilheterias, mais pessoas aguardam atendimento. Uma jovem está ferida no braço. Não há médicos ou enfermeiros da concessionária. Oficialmente, 16 pessoas ficaram feridas e foram levadas para 3 hospitais da região. Paulo foi uma das vítimas e disse que os passageiros já tinham percebido algo de errado na estação anterior. A gente ouviu já um barulho em Oswaldo Cruz, né? Aí deu um barulho e ele balançou, ele sacudiu, o trem sacudiu. Aí quando chegou na estação, aí foi aquele tumulto, aquele caos. O acidente aconteceu pouco antes das 7 da manhã, horário de grande movimentação de passageiros a caminho do trabalho. O trem, que seguia em direção à Central do Brasil, vindo da Baixada Fluminense, descarrilou em Madureira, no subúrbio carioca. As marcas das rodas ficaram nos dormentes. Pelo menos 2 pilastras da estação foram atingidas. Silvânia estava numa das composições e disse que o pânico tomou conta de todos. Da fumaça para tudo quanto é lado, um faísca de fogo. Saiu assim, tinha gente do meu lado querendo pular pela janela, desesperadamente. Não abriram a porta assim no momento exato, levou ainda mais ou menos 3, 4 minutos para poder abrir a porta. As pessoas desesperadas e tudo quebrado lá do lado de fora. Depois do desespero, foi a vez da falta de informação tomar conta de Madureira. Vim pegar o trem, isso. Eu não sei o que está acontecendo, Não tem ninguém para informar. Era possível chegar à plataforma por outra passarela, mas ninguém sabia. Tem prova agora, eu vou perder minha prova. A senhora está sentindo falta de informação de como prosseguir a viagem? Pois é, não sei como. Como é que vai ser agora? Não sei, vou ter que pegar um ônibus agora. E vai dar tempo? Não. Um dos acessos à estação de Madureira foi fechado ao público. Agora, na falta de funcionários que deem informações aos usuários, os técnicos da Supervia parecem mais preocupados em não mostrar o local do acidente. Uma lona preta foi colocada ao lado da grade que separa a linha férrea da rua Carolina Machado, exatamente onde o trem descarrilou. Foi o segundo problema com os trens do Rio em menos de uma semana. Na manhã da última quinta-feira, uma pane interrompeu a comunicação entre a central e os maquinistas. As composições não podiam seguir viagem. Passageiros chegaram a ficar 40 minutos parados entre as estações, com as portas fechadas em vagões superlotados. Os intervalos só foram normalizados no início da tarde. Digamos que é assim, é tipo novela. Todo dia tem alguma coisa, não dá.
dia que acontecer uma coisa grave de morrer mais de 1.000 pessoas, aí vão dar solução. Isso aí, na minha opinião, isso era para estar fechado. Não tem condição botar ser humano dentro de um trem que tem mais de 50 anos. E não tem, cadê a manutenção? Transporte lá, o dono do transporte, não estão nem aí. Secretário, cadê ele? Tá aí não. Que serenidade do jornaleiro Gilmar. Perfeito! Assino embaixo, Gilmar, o que você acabou de dizer agora para o tio Oliveira. Sabe por quê? Não adianta chegar para a população e dizer que investimentos serão feitos. Não adianta discurso panfletário e dizer que esse problema vai passar. Não adianta falar do que vai acontecer amanhã. A população do estado do Rio de Janeiro exige medidas imediatas para ontem. Isso é uma vergonha. Estamos diante de uma tragédia anunciada. O transporte público de trens do estado do Rio de Janeiro é uma bomba relógio, pronto para uma desgraça de responsabilidade única e exclusiva dos políticos que empurram esse problema com a eficiência do desrespeito. Não estamos aqui falando de problemas que surgiram hoje. Estamos aqui, minha amiga dona de casa, o senhor e a senhora, meus queridos amigos, falando de problemas de ontem, desde o tempo em que os trens eram estatizados. E ainda são, porque a Supervia tem injeção de dinheiro público. Não tem desculpa. Hoje poderíamos estar aqui, minha gente, contando mortos. Hoje poderíamos estar aqui contando mortos pela morosidade, pela negligência, pela insensatez. Toda semana, observem isso, toda semana, minha gente, são problemas sérios na Supervia, são incontáveis os problemas. A Supervia já foi multada em mais de 2 milhões de reais pela agência reguladora e ela não pagou nem a metade disso. Mas o fato é que multa, papel, inquérito, burocracia, o povo está de saco cheio. O povo está de saco cheio desse discurso burocrático. O povo quer um mínimo de dignidade. As pessoas não são transportadas, as pessoas são carregadas, como nem animais deveriam ser transportados. Nem animal deveria ser transportado dessa forma. E eu pergunto aqui, quem verdadeiramente é honesto com a população? Quem é honesto com a população? Me digam, apareçam, o espaço está aqui, apareçam para dizer quem é honesto com a população. Já tivemos acidentes, já tivemos mortos, não vamos esquecer que esse transporte sucateado matou 8 pessoas e deixou 101 feridos em 2007, quando 2 trens se chocaram em Austin. Remendam as promessas, ficam remendando promessa. Não vamos esquecer que em setembro de 2004, 52 pessoas ficaram feridas em Japeri por causa de uma outra batida e a Supervia culpou o maquinista. Em 2006, 20 passageiros ficaram feridos em Duque de Caxias. Na semana passada o sistema parou, pessoas passaram mal. E tudo isso é uma parcela pequena dos problemas. Falam dos trens chineses, estufam o peito para falar da compra dos trens chineses. Eu comprei o trem chinês. Aí nós vimos numa matéria do jornal O Dia que os trens chineses estão enferrujados. Enferrujados. É, minha amiga dona de casa, eles compraram trens enferrujados, segundo matéria do jornal O Dia, que publicou foto, inclusive, provando o fato. O trem era para ser disparadamente o melhor transporte do estado, como em qualquer outro país sério. Mas aqui, por ser um transporte do povo, as autoridades não usam, a não ser para aparecer para os eleitores. E ninguém sai preso. Ninguém é preso. Tragédia anunciada. Hoje poderíamos estar aqui contando mortos. Eu repito isso para você. Aqui no Brasil, o culpado é o CNPJ. É pessoa jurídica.
Quando a gente sabe que uma empresa é administrada por pessoas físicas que devem ser responsabilizadas, sim, e criminalmente. E ainda de maneira patética, porque são patéticos, ridícula, triste, colocam lona de plástico na grade, ali para esconder a lambança que fizeram. É triste. Como é triste, você entra num trem de 35 anos da Supervia e não sabe se você vai chegar no trabalho. E pior, nem sabe se você vai sair vivo. Olha, se eu conto isso em qualquer outro país, é piada de mau gosto. Agora eu pergunto, quando é que tudo isso vai melhorar? Quando é que tudo isso vai melhorar? O povo precisa de uma luz no fim do túnel. Estamos em 2012. Um transporte sucateado, onde as pessoas são desrespeitadas, massacradas, maltratadas. Eu falo com propriedade porque eu uso o transporte público. Cansei de andar em metrô e ando de metrô com a minha cara estampada assim na porta, que nem adesivo, assim espremido. Você não tem conforto em trem, você não tem conforto em metrô, não tem conforto em lugar algum. O povo é castigado. O povo é castigado, é massacrado. Por quê? Pra quê? Um povo que dá um duro, que constrói esse país. Um povo que acorda cedo. Um povo que mora lá em Japeri. 2, 3 horas para chegar no trabalho, 2, 3 horas para voltar para casa. Um povo que não vive, um povo que só vive para trabalhar pelo país, pela dignidade até desses políticos que nada fazem por esse povo. Vocês têm que ter vergonha na cara.